Fala galera, beleza? Saiu o edital do SSBH, né? Um concurso aí super esperado e de alto nível, né? A prova vai ser composta por prova objetiva e prova discursiva, e vão ser várias discursivas, né? A banca que vai aplicar vai ser a banca RBO, é uma banca que é pouco conhecida, que tem poucas questões, então assim, isso é traz uma dificuldade na hora de você montar uma estratégia, na hora de você se preparar para o concurso, na hora de você até fazer uma discursiva, bate aquela insegurança porque você não sabe mais ou menos como é que funciona aquela banca. Pois bem, pensando em todo esse contexto, eu fiz aqui essa aula com foco na discursiva. Então vai ser uma análise de algumas informações essenciais do edital, né? E também uma estratégia, né? Uma forma aí de você se preparar para a prova discursiva. Ao longo dessa aula, né? Junto com as estratégias que eu vou passando e algumas informações que são importantes, se você tiver alguma dúvida, você pode mandar uma mensagem lá no Instagram, @prof.brunomarques ou @vocêconcursado. Também tem o canal da Academia de Discursivas no Telegram, um canal gratuito que você também pode entrar em contato comigo, beleza? E também aproveito para dizer que abaixo desse vídeo, se você ainda não é aluno, tem um link com um curso de discursiva voltado para o ISSBH. Se você quiser dar uma olhada, o curso está disponível no link aqui embaixo, beleza? Então vamos lá. Seguinte, informações importantes quanto à prova. A prova vai ser aplicada em 2 dias distintos, então vai ser no dia 26 de março e 27 de março, tá? No dia 26 de março vai ser aplicada a prova objetiva 1, né, que o edital traz lá como objetiva 1, que tem lá língua portuguesa, matemática, raciocínio lógico, direito constitucional, administrativo, né? E vão ser 4 horas de prova, beleza? No outro dia, né, no dia 27, vai ser aplicado também outra prova objetiva, com a mesma quantidade de horas, 4 horas, e no turno diferente, a prova discursiva, e aí vão ser 3 horas de prova. O edital ele não traz que vai ser a prova objetiva de manhã, a prova discursiva à tarde, porém, pela forma como eles redigiram o edital, eles falam que vão ser em turnos separados, então é bem provável que ele siga essa ordem aí, beleza? Então aqui a gente já tem o seguinte, vai ser vão ser dias bem pesados, bem puxados de prova. Então você precisa estar bem de cabeça, bem de força física ali, para poder dar conta de fazer todas essas provas em um nível de concentração alto, né? Então, para que você possa já ir montando, né, essa sua preparação fisiológica mesmo para fazer essa prova, eu aconselho a você a fazer vários simulados, né? Então, pegar ali fim de semana sim, fim de semana não, até o dia da prova, pelo menos, e fazer o simulado exatamente da mesma forma que vai ser cobrado lá no dia. Então, você faz primeiro a prova objetiva em um dia, no outro dia você faz a prova objetiva e discursiva seguida. Para quê? Para que você possa já ir acostumando o seu corpo com aquele ritmo e no dia da prova você não fique muito cansado, não perca concentração e aí não diminua o seu nível de rendimento. Beleza? Show de bola. Qual outra informação importante? Lógico, não tinha como deixar de lado a remuneração, né? Porque é um dos salários mais altos que a gente tem aí em nível de estado, principalmente lá em Minas Gerais, né? Um salário de R$ 15.000 inicial, tá? Mais gratificações pelo cumprimento de metas. Então, esse salário ainda é maior do que esse valor. E a gente sabe que com R$ 15.000 em Minas Gerais dá para comprar muito queijo e pão de queijo, hein? Dá para poder você construir uma qualidade de vida muito boa. Então, é um concurso que vai chamar muita gente por conta justamente dessa remuneração, porque a remuneração, nesse caso, está vinculada aí a uma excelente qualidade de vida. Beleza? Show de bola. Isso aí é uma motivação, isso aí é aquilo que você almeja, né, conseguir. Então, vale a pena colocar na parede aí, coloca no celular, coloca no computador como fundo de tela lá esse salário para você estar sempre se motivando, né? Mesmo naqueles dias que são um pouco mais difíceis de estudar, beleza? Outra informação que muita gente deixa passar em branco, né? Mas é importante, é a validade do concurso, tá? O concurso vale por 2 anos e ele pode ser prorrogado uma vez por igual período, ou seja, mais 2 anos. Então, ao todo aqui a gente pode ter 4 anos, né? Com concurso válido. Isso quer dizer que durante o período de 4 anos, as pessoas elas podem ser convocadas para poder assumir o cargo. E por que essa informação é importante? Porque a gente tem no edital o seguinte, a gente tem no edital que são 14 vagas, né? São 10 vagas para concorrência, 3 para negros e 1 para deficiente. Porém,
a banca ainda vai montar um cadastro de reserva, ou seja, vão ser aqueles candidatos que não passaram naquela quantidade de vagas definida no edital, mas que ao longo da validade do concurso, ou seja, ao longo desses 4 anos, pode vir a ser chamado, caso haja vacância no cargo, caso haja necessidade do órgão, né? Então, por mais que você ali não passe dentro das vagas, se você tiver no cadastro de reserva, talvez você venha a ser chamado no futuro, né? E qual vai ser esse cadastro de reserva? Para poder saber qual o quantitativo de cadastro de reserva, a gente precisa analisar outra parte do edital, que é justamente a parte de redações corrigidas. Então a banca diz o seguinte, ó, que vão ser corrigidas 140 redações para ampla concorrência, 40 redações para negros e 20 redações para deficientes. Veja que a quantidade de redações corrigidas vai ser bem maior do que a quantidade de vagas. E o edital traz que depois, né, no resultado final ali, para montar a classificação final do concurso, vai ser somada a prova objetiva, a prova discursiva e os candidatos que não forem eliminados, né, ou seja, aqueles candidatos que conseguirem os mínimos, eles estão ali na lista de classificação e podem vir a ser chamados. Então, quanto melhor for a sua classificação, mesmo que não fique dentro das vagas, né, maiores são as chances de você ser convocado, beleza? Então vamos analisar aqui a nossa prova. A prova objetiva, ela vai ser uma prova de múltipla escolha, vão ter 5 itens, né? Então vai ter lá A, B, C, D e E, e você vai ter que marcar qual a redação, qual é o item correto, né? Se você tiver dúvida, marca sempre isso aí, C de certo, que a chance de acertar é alta. Brincadeira, tá, gente? Tem outras técnicas de chute importantes que você deve levar em consideração na hora de chutar. O importante é não deixe nenhuma questão em branco, né? Como uma questão uma questão errada não anula uma certa, é importante que você não deixe nenhuma em branco. Então você faz a prova toda, as questões que você não sabe, chuta no final, né? E aí você pode procurar alguns vídeos na internet sobre técnicas de chute, que é interessante aí, porque pode vir a agregar pontinhos a mais aí na sua nota da prova objetiva. E qual é a prova objetiva? A prova objetiva está separada da seguinte forma. Vai ser a prova 1, né, que vai ser aplicada no dia, em um dia, e a prova 2 que vai ser aplicada no outro dia. A prova 1 vai ser composta aí por língua portuguesa, matemática, economia e finanças públicas, direito constitucional, civil e empresarial. Aqui a gente vão ser 80 questões, né, se eu não me engano. Tá? Esse somatório aqui, não, 80 questões não. Aqui vão ser 80 questões aqui, nessa prova 1. E aqui vão ser 30 mais 50, vão ser 80 questões da prova 2. Então, aqui no total vão ser, na verdade, 160 questões, beleza? Só que essas questões ela têm peso 2. Então, as matérias de português, matemática e raciocínio lógico e legislação tributária, ela tem peso 2. Isso quer dizer que elas valem mais pontos. No final, a gente tem que o total de cada uma das matérias, tá? Na nota final do concurso. O máximo vai ser 230 pontos. Daqui a gente extrai que as matérias que valem mais pontos são a parte de matemática, raciocínio lógico e estatística, beleza? Que vale 60 pontos. E a parte de legislação tributária e municipal, que vale 50 pontos. Então, essas são as matérias que valem mais pontos no concurso. Então, são as matérias que você precisa estar mais afiado. Por quê? Porque seu objetivo é buscar a maior nota, né? Então, você vai estudar aquilo que tem a chance de te colocar numa classificação melhor no concurso. Porém, não pode deixar de lado o estudo dessas matérias aqui, que é a língua portuguesa, né? E auditoria, contabilidade geral e avançada, porque são matérias que também têm um peso significativo. Agora, uma das questões assim mais preocupantes desse edital é que ele traz mínimos por matéria, tá? Em concursos em que a banca adota esses procedimentos, que é colocar mínimo por matéria, ela acaba criando uma dificuldade maior. Por quê? Porque o candidato ele não pode simplesmente focar só naquelas matérias que são importantes e deixar a outra de lado, que não tem tanta relevância, né? Por exemplo, aqui a gente tem uma matéria que vale 15 pontos, direito administrativo e penal e ética. Eu poderia deixar essas matérias de lado, né? Porque elas valem menos pontos, eu não tenho tanto conhecimento, eu vou demorar mais tempo para poder aprender essas matérias, né? Então eu poderia deixar de lado. Porém, nesse concurso não dá para fazer isso, porque a banca ela traz mínimos por matéria, tá? Mínimo por matéria. Isso quer dizer o seguinte, se o candidato gabaritar todas as matérias, só que aqui em economia, em vez de tirar 10, ele tirar 9, ele está eliminado, né? Então, ou se em direito administrativo aqui ele tirar 6 e gabaritar todo o resto, mas tirar 6 aqui, ele está eliminado. Então, acontece de muitos candidatos bons, né, que conseguem bons desempenho na prova objetiva,
por não conseguir um mínimo em uma das matérias, acaba sendo eliminado. Então é um concurso, né, em que você conseguindo o mínimo, né, então conseguindo o mínimo por matérias. Ó, vamos lá, tem um mínimo por matéria, mas se você tirar só o mínimo em cada uma das matérias, sua nota vai ser essa daqui, 77. Só que você precisa, para ser aprovado, de um mínimo de 138. Então não adianta só tirar o mínimo, você precisa ir bem em algumas matérias, né, e garantir o mínimo em outras. Além disso, você tem que ter um mínimo de 75% na prova 1 e um mínimo de 63% na prova 2. Então é uma prova, né, que eu acredito que os candidatos que conseguiriam os mínimos exigidos para cada matéria, para cada prova e no total da prova objetiva, ele vai estar na lista dos 140, tá? Porque não é fácil conseguir mínimos, né? Então, assim, vai ser um concurso em que você vai estar concorrendo com você mesmo, né? Então, não importa a quantidade de candidatos que vai vir, vai ser você contra você mesmo. Então, você vai ter que trabalhar de forma a conseguir esses mínimos aí para poder ter a redação corrigida, beleza? Então, essa prova vale 230 pontos. Já a prova discursiva, eu vou colocar aqui, ela pode ser redigida aí de caneta azul ou preta, mas você desconsidera essa questão do azul, foca só na caneta preta. Por quê? Porque quando você escreve a sua redação na folha de resposta, né, essa redação ela é digitalizada. Nesse processo de digitalização, acontece da caneta azul ela ficar um pouco mais clara, e isso prejudica, né, a legibilidade. Então, para facilitar a correção da sua prova, para o examinador não ter dificuldade em ler alguma coisa e por conta disso tirar ponto, você vai fazer com caneta preta, porque quando digitaliza com a caneta preta, a leitura, a legibilidade fica muito melhor, beleza? Então esse é o primeiro aspecto da prova discursiva. Então você vai fazer com caneta preta. Logicamente, você vai trabalhar com riscos, né? Eu já fui auditor de controle externo, hoje eu trabalho como auditor de controle interno no tribunal, e a gente sempre trabalha com riscos. Então, quando a gente vai analisar aqueles riscos inerentes, que são os riscos que existem independentemente dos controles, né? A gente tem que montar estratégias para mitigar esses riscos. Então, por exemplo, quando você vai fazer uma prova dessa de concurso, qual é um dos riscos que pode acontecer? É uma caneta falhar, acabar a tinta de uma caneta. Então, para poder mitigar esses riscos, o candidato ele vai levar mais de uma caneta. Nesse concurso, eu aconselho muito a fazer isso, porque é uma prova, são provas extensas, né? Então, levar pelo menos ali 2 canetas pretas para garantir que você vai conseguir escrever e responder todas as questões, beleza? Show de bola. O que o edital traz sobre a prova discursiva? Traz que a prova discursiva vai ser composta por 4 provas discursivas, né? Que uma das provas vai ser uma redação, né? Que normalmente cobra um conhecimento aí relacionado à atualidade, para ser redigido de 25 a 30 linhas, né? Então a gente vai focar aqui que é uma redação de 30 linhas. E 3 questões envolvendo as 2 matérias aqui do edital, que é Direito Tributário e Legislação Tributária, para ser redigida entre 5 e 20 linhas. Novamente, o nosso foco, nossa visão tem que estar aqui na quantidade máxima de linhas. Então, são 3 questões para ser respondidas em até 20 linhas. O edital traz que o somatório dessas questões valem 80 pontos e para ser aprovado, novamente, vai ter que trazer um mínimo aí de 50%. Né? 80 pontos pressupõe, então, que cada questão aqui vale 20 pontos. Então, a redação vale 20 pontos e cada uma das questões vale 20 pontos. Então, no total aqui a gente tem 60 pontos pelas questões, no total 80 pontos. Beleza? Então, essa é a prova discursiva. Bruno, são provas bem diferentes, né? Porque você tem ali uma prova de redação e você tem ali provas que cobram conhecimento específico. Então, são matérias diferentes. Então, para que a gente possa montar estratégias de elaboração das provas discursivas, a gente precisa entender como que a banca vai corrigir, quais são os aspectos que a banca vai considerar na hora de corrigir a minha redação, para que a gente possa moldar o estilo de redação às necessidades da banca. Então vamos lá, então vamos analisar aqui. A redação, o edital traz o seguinte, que vai ser exigido um texto dissertativo argumentativo, né? Vai ser 7,5 pontos, vão ser direcionados ao uso adequado da língua portuguesa, que aqui a gente está falando de gramática. Então aqui é onde a banca vai avaliar se o candidato cometeu erro de ortografia, erro de pontuação, erro de concordância, erro de regência, erro de propriedade vocabular, né? Então, aqui é onde a banca vai avaliar o uso adequado da língua, ou seja, se a sua redação, né, está adequada à norma padrão
oficial, que é com a gramática, beleza? Então 7,5 pontos vai ser relacionado só a isso. Depois, a banca vai avaliar os aspectos que a gente chama de aspectos textuais, né? Então aqui 7,5 pontos são os aspectos textuais, que é estrutura, coesão e coerência. Peço que você fique atento a essa questão da estrutura aqui, porque quando fala de estrutura e junto com o texto dissertativo, a gente tem dois tipos de estrutura, que é a estrutura formal e a estrutura argumentativa. A estrutura formal é aquela que você conhece na escola, que é a introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e uma conclusão. Agora, a estrutura argumentativa é o que a gente ouve falar menos, que é assunto, tema, tese e tópicos, para poder decorar a 3T. Essa é a estrutura argumentativa, eu não vou aprofundar aqui nela, mas a gente vai falar sobre ela ao longo do curso, vai falar sobre ela ao longo das resoluções de prova, beleza? Então, aqui a banca vai avaliar essas estruturas, beleza? Mais coesão, mais coerência. Isso vale 7,5 pontos. E por fim, tem a parte do domínio do assunto, que vale 5 pontos. Aqui é o que a gente chama de conteúdo. Veja que, né, nessa prova, a banca ela frisa, né, dá muito mais importância para a questão do conhecimento gramatical e para o conhecimento textual, né? Então é a capacidade do candidato de escrever um texto, né, que seja legível, que seja compreensível, que seja bem escrito, bom de ler, do que ao domínio do assunto em si. Por quê? Porque é um assunto de atualidade, é um assunto que não é relevante, assim, não é significativamente relevante para o exercício do cargo. Então, por isso que ela não dá tanta importância ao assunto. Então, aqui, o que ela vai ver na questão do domínio do assunto? É ver se o candidato, ele respondeu ao que foi solicitado, né, e trouxe argumentos relacionados àquele tema. Né? Então, não adianta nada a banca pedir lá para falar sobre desenvolvimento sustentável e o candidato vem falar sobre outra coisa, tecnologia, etc. Né? Se ele não conseguir associar ao tema, então ele vai perder nota nesse domínio do conteúdo. Por mais, né, que o texto esteja sem erro gramatical e obedecendo a todos os aspectos textuais. Então é assim que vai ser avaliada a questão redação, beleza? Já a questão técnica vai ser um pouquinho diferente. São esses detalhes que vão fazer que vão diferenciar a estratégia que você vai utilizar no dia da sua prova. Então vamos lá, presta atenção aí. Ó, o edital ele traz que também vai ser um texto dissertativo argumentativo, né? Só que olha como que ele distribui a pontuação. Primeiro, ele coloca 2,5 pontos em uso adequado da língua portuguesa. Então, a gramática, ela passa a ser um aspecto bem menos relevante do que na redação, né? Porque ele coloca 7,5. Depois, na parte dos aspectos textuais, né? Ele coloca 2,5 também. Então, ele diminui muito a importância dos aspectos textuais. E aí vem o grande detalhe, a grande diferença entre a redação e a questão técnica. Veja que na questão ele não exige a estrutura, né? Então ele colocou lá expressamente estrutura, né, na redação, e aqui ele tirou a estrutura, deixou só coesão e coerência. Quando ele tira essa parte de estrutura, por mais que ele exija um texto dissertativo argumentativo, ele está excluindo essa estrutura formal. Então, ele quer dizer o seguinte, o candidato que não trouxer essa estrutura formal completa, ele não vai ser penalizado. Por quê? Porque não tem a questão da estrutura. Mas por que é um texto dissertativo? Porque a resposta tem que estar em consonância com as regras do parágrafo de desenvolvimento que compõe um texto dissertativo argumentativo. Né? Por quê? Porque vai vir um assunto e você vai ter que argumentar, trazer argumentos para defender aquele conhecimento, aquele assunto técnico. Então, exige um texto dissertativo argumentativo, né? Mas não exige aquela estrutura formal do texto dissertativo argumentativo, que é introdução e conclusão. Por que não exige? Porque é uma questão técnica de 20 linhas. Em uma questão de 20 linhas, se você for trazer introdução e conclusão, não tem espaço para você poder desenvolver o assunto. E o que a banca quer nessas questões é justamente saber se você tem um conhecimento técnico. Então, ela precisa que você utilize as linhas demonstrando esse conhecimento técnico. Então, esse aqui é um dos grandes aspectos da questão. Você não precisa trazer introdução e conclusão. É só responder ao que está sendo pedido, mas, né, logicamente, utilizando os elementos de coesão e também observando os aspectos de coerência. E por fim, na parte de conteúdo, aí a banca, ó, tá vendo?
ela bota bastante ponto. Conteúdo. Então, aqui nessa redação, o conteúdo era o aspecto que valia menos ponto. Agora, nessa redação, na parte da questão, né, que é a questão técnica, o domínio do assunto vale 15 pontos. Então, é o que vale mais pontos na nota final. Então, o foco tem que ser justamente em demonstrar esse assunto. Com base, né, outra informação digital importante é o seguinte, é que a banca, ela diz o seguinte, ó, que vai ser descontado 0,5 pontos por linha aquém do mínimo. Então, se aqui é 25 e o candidato escreve 24 linhas, ele vai ter um desconto de 0,5 pontos. Se ele exceder, ele também vai ter um desconto. Então, se vale 30 linhas e ele colocar 31, ele vai perder 0,5 pontos. E o mesmo vale aqui para a questão redação. Então, para não perder ponto, eu aconselho a você a buscar sempre ali aquele limite máximo. Então, você escrever 30 linhas ou 29 linhas, escrever 19 linhas ou 20 linhas. Então, é sempre trabalhar nesse quantitativo de linhas para evitar perder ponto aqui desnecessário, né? Com base nesse quantitativo de linhas, beleza? Com base nessas informações, qual vai ser a estratégia que você vai utilizar para montar suas provas, tá? Para poder responder as provas lá no dia. É a seguinte, vamos lá. Redação. Você vai fazer um parágrafo de introdução, um parágrafo de conclusão e 2 parágrafos de desenvolvimento. No início de cada um desses parágrafos, você vai colocar sempre um elemento coesivo. Tá? Vou colocar aqui coesão, beleza? E aqui, coesão. No parágrafo de introdução, você vai colocar a sua tese, né, que bem geral, só para você poder fixar o que é importante. No parágrafo de conclusão, você vai reforçar essa tese. Então, a tese, ela é o coração do texto, por quê? Porque ela é justamente o ponto de vista que está sendo defendido. E se você está montando um texto dissertativo, argumentativo, então você tem que ter um ponto de vista, né? E esse ponto de vista é justamente a tese. A tese, de forma bem simplória aqui, ela é o quê? É o seu ponto de vista a respeito do tema. Então, você vai pegar o tema lá no enunciado, montar a sua tese. Aí você vai inserir essa tese na introdução e depois na conclusão você vai retomar essa nova tese. A retomada da tese é importante para a questão da coerência. Ora, se você está defendendo um ponto de vista no início do texto, você vai apresentar os argumentos e no final do texto você tem que concluir pelo seu ponto de vista. Você não pode concluir de forma diferente, diversa do seu ponto de vista. Então é importante estar linkado essas informações, né? E no parágrafo de desenvolvimento você vai montar a sua argumentação. É importante que você coloque aqui, então, um tópico frasal, o argumento principal, argumento secundário se couber e um fechamento. Então essa é a estrutura que você vai utilizar para poder montar o seu parágrafo de desenvolvimento. Então veja que a técnica para poder estruturar isso. O conteúdo em si da redação ela nem vai ser tão importante, mas a técnica vai, e é isso que a gente vai ver ao longo das aulas do curso e etc. Então, aqui é só um geral para você saber o que é importante, o que é relevante para a questão da redação. Já na questão técnica, vai ser um pouquinho diferente a estratégia. Por quê? Porque não vai ter introdução e conclusão, então vai ser só o desenvolvimento dos tópicos. Tá? Então vai ser o parágrafo de desenvolvimento. Quando a gente fala de parágrafo de desenvolvimento, a gente fala justamente dessa estrutura. Então todos os parágrafos de desenvolvimento vão ter essa estrutura, né? Você vai iniciar cada um dos parágrafos com os elementos de coesão. Sempre que houver mudança do tópico frasal para o argumento principal, você vai criar um novo período. Você vai colocar também um elemento de coesão, né, no meio do parágrafo para poder garantir a nota. Importante trazer aqui então o que é esse conceito de tópico, tá? Quando a gente vai analisar uma questão, a banca ela vai exigir, no caso da questão técnica, ela vai exigir que você discorra sobre algo, né? Então, ela discorra sobre o conceito de tal, discorra o que deve ser aplicado no caso concreto, discorra sobre o entendimento do STF, do STJ a respeito da matéria. Então, ela sempre vai pedir para você responder alguma coisa. Essa coisa que ela pede para você poder responder, ou igual o pessoal em Minas gosta de falar, né? Esse trem que ela pede para você poder responder é o que a gente chama de tópico, né? Então a gente tem que identificar no enunciado da questão o que a banca está pedindo, né?
e elencar isso em forma de tópico. Então, às vezes, a banca pede para discorrer sobre 2 tópicos, então você vai fazer 2 parágrafos de desenvolvimento. A banca pede para discorrer sobre 3 tópicos, então você vai fazer 3 parágrafos de desenvolvimento, beleza? Então, essa é a técnica para você poder responder a questão. Veja que a questão é bem mais simples do que a estrutura da redação. Por quê? Porque você vai ter que só montar parágrafos de desenvolvimento. A grande dificuldade é, primeiro, extrair os tópicos do enunciado, né? Que é uma dificuldade, mas às vezes a banca até traz já o tópico pronto. Não é muito difícil. E o segundo ponto é saber o conteúdo. E aí isso aí realmente você vai precisar estudar bastante. E o bom, né, dessa prova discursiva com questão técnica, trazer o conhecimento a respeito de direito tributário e legislação tributária é interessante por quê? Porque você pode usar esse treinamento da discursiva como um auxílio, como um reforço para a prova objetiva. Por quê? Porque você vai estar treinando conteúdos que serão cobrados na prova objetiva. Então é um estudo em conjunto, um estudo que se complementa. Você vai estar estudando para a prova objetiva e para a prova discursiva ao mesmo tempo. E isso aqui é explicado por essa pirâmide, que é o que a gente chama de pirâmide do aprendizado, né? Então, nessa pirâmide do aprendizado diz o seguinte, se você só lê um conteúdo, né, lá da prova objetiva, você vai estar absorvendo só 10% daquilo. Porque depois de um tempo você vai começar a esquecer. Agora, a partir do momento que você escreve, revisa, explica, estrutura, então, ou seja, ao fazer uma discursiva, né, você pegar aquele conteúdo ali, de direito tributário, de legislação tributária, e organizar aquele conteúdo, né, fazer os tópicos, desenvolver, escrever, explicar aquilo, né, porque por mais que você conheça, você tem que botar aquilo num texto que seja compreendido pela outra pessoa. Então você vai ter que explicar para outra pessoa aquele conteúdo. A partir do momento que você faz isso, seu nível de aprendizado, né, a absorção que você tem sobre o conteúdo aumenta de 80% a 95%. O que isso quer dizer? Que provavelmente, se você faz uma discursiva sobre determinado assunto e aquele assunto é cobrado lá na prova objetiva, a chance de você acertar aquela questão na prova objetiva é altíssima. Por quê? Porque você absorveu muito daquele conteúdo na hora que você estava escrevendo. Então, veja que a prova discursiva ela funciona meio que como um processo de revisão para a prova objetiva. Além, né, dos benefícios da prova discursiva, que você vai estar treinando a caligrafia, você vai estar treinando a técnica, né, você vai estar treinando ali o tamanho da letra e treinando também a sua capacidade de explicar aquele conteúdo. Beleza? Então é importante esse estudo conjunto. Então o pessoal, Bruno, vou estudar para objetivo e depois eu estudo para discursiva. Não, faz o estudo conjunto, começa logo. Faz objetiva, tal, pega um dia da semana e faz uma discursiva sobre um assunto que você estudou durante a semana, para poder fixar melhor e também treinar a discursiva. Beleza? Show de bola. Agora, como que é o enunciado, né, dessa prova RBO? Como é que é o enunciado da questão? A gente pegou vários modelos de prova da RBO, assim, quando a gente diz vários, não são vários assim, porque não tem muitas questões, né? É uma banca que não tem muitas questões anteriores de discursivo, então é complicado da gente montar um perfil, esse é o perfil da banca, mas a gente conseguiu extrair diversos aspectos que acabam se repetindo, que provavelmente vão vir na sua prova. E montamos questões inéditas. Essas questões elas estão disponíveis lá na biblioteca discursiva, inclusive, tá? Então, se você tiver curiosidade de ver alguns temas da banca RBO, é só você entrar lá na biblioteca, né? Aí vai lá no filtro, coloca RBO e faz uma pesquisa, né? Você coloca lá atualidades e conhecimentos gerais para poder filtrar, né, o estilo de prova, que nesse caso aqui é a redação, né? E aí vai aparecer para você lá uma série de questões. Nesse caso, a gente pegou uma questão que foi elaborada pela equipe do Você Concursado, então uma questão inédita que possui padrão de resposta, possui resolução em texto e possui resolução em vídeo, né? No máximo ali de 30 linhas. Então, é uma questão em que a gente monta o enunciado e aí eu monto para você, como é que eu responderia essa questão? Aí eu trago lá a proposta de resolução em texto. Aí, eu queria saber como é que o professor aplicou a técnica para poder chegar nessa resolução. Então, veja o vídeo, eu vou explicar como que eu dividi os parágrafos, todos voltados aí para as características da banca RBO, beleza? E qual é o enunciado? Vamos ver aqui, o enunciado de uma redação, normalmente, ele é dividido da seguinte forma, tá? A banca, ela traz aqui alguns textos, que é o que a gente chama de textos motivadores,
Então é para poder contextualizar o tema, né? Então é onde a gente extrai normalmente o assunto da prova de redação. Depois ela vem com um comando da questão em que ela pede para o candidato discorrer sobre, elaborar um texto dissertativo argumentativo. E por fim ela traz aqui o tema, né, de forma expressa, normalmente no formato de pergunta, tá? Normalmente bem nesse formato. Nesse caso aqui a gente pegou um tema bem atual, né, que relaciona pandemia da Covid-19 com o PIB e com o desenvolvimento econômico. Então, a gente tem que. É um tema em que você vai ter que relacionar quais são os impactos da pandemia da Covid-19 no PIB e qual o impacto dessa queda do PIB no desenvolvimento econômico. E aí, nesse texto aqui, ele ainda diferencia o que é crescimento econômico de desenvolvimento econômico. Então, o próprio texto motivador, ele já serve de estudo, porque você vai pegando alguns conceitos ali que talvez numa outra questão, com um tema que cobra um assunto ali parecido, você consiga também utilizar aquela informação, beleza? Então, esse aqui é um exemplo de enunciado. O que é importante? É o tema, porque aí com base no tema, você monta a sua tese. Lembra a tese lá da estrutura? Então, você monta a sua tese. E aí, você vai criar argumentos para poder defender a tese. Um dos aspectos importantíssimos para que você não seja penalizado por fuga parcial ou total do tema, é justamente na hora que for montar a sua tese e colocar lá no parágrafo de introdução, é você inserir as palavrinhas-chave do tema, tá? Então você insere as palavras-chave, para quê? Para que não corra o risco de você ser penalizado por fuga do tema, porque às vezes as pessoas querem inventar muitos sinônimos e tal, quando o examinador lê, ele não entende aquilo e acaba penalizando o candidato. Então, foca ali em utilizar as palavrinhas-chave na hora de montar a sua tese e o seu parágrafo de introdução. Tudo isso aqui eu estou falando de forma bem superficial, porque está bem explicadinho no curso, né? Então, aqui é só para você ter uma noção geral da prova discursiva. E mesmo que você não for fazer o curso, essa noção geral aqui, ela já é importante para você poder colocar em prática quando você estiver treinando as discursivas. Tá, Bruno, isso daqui é um modelo de redação. O enunciado é o mesmo para a questão? Não. Para a questão técnica, o enunciado é diferente. E aí a gente trouxe aqui para você, ó, um exemplo aqui da RBO, também é uma questão inédita, e a gente colocou até o cargo aqui lá do ISS de BH, porque é uma questão direcionada justamente para esse concurso, né? Então também está disponível lá na biblioteca discursiva, e tem padrão de resposta, tem resolução de texto, tem resolução em vídeo. Veja que agora é uma questão de 20 linhas. Como é que é esse enunciado? O enunciado ele vem de forma bem mais resumida. A banca RBO tem característica ser bem direta na hora de solicitar uma informação, né? Então, ela traz ali um contexto, ou um caso, alguma coisa, e depois já elenca ali o que ela quer que o candidato responda. Então, ó, nesse caso aqui, ela traz aqui uma historinha, a indústria, tal, fala sobre o caso, né? E aí, ó, depois ela vem e diz assim, ó, nesse sentido, considerando as informações acima e que não há acordo específico ou não entre os referidos estados para fim de aplicação da regra de substituição tributária, disserte sobre, aí vem, ó, a responsabilidade por substituição e sobre a diferença entre substituição tributária progressiva e regressiva, informando em qual das hipóteses se encaixa o exemplo descrito. Então, aqui, né, a partir daqui, ó, disserte sobre até isso aqui, é onde estão os tópicos da questão. É onde a gente vai extrair os tópicos, porque é o que a banca quer que a gente escreva. Então, disserte sobre a responsabilidade por substituição. Isso aqui vai ser o nosso tópico 1. Depois, fale sobre a diferença entre substituição tributária progressiva e regressiva, informando em qual das hipóteses encaixa o exemplo descrito. Então, isso aqui é o nosso tópico 2. Veja que o tópico 1 é para você discorrer sobre a responsabilidade por substituição. Então, você vai trazer o conceito, vai falar sobre a responsabilidade por substituição. No tópico 2, você vai ter que definir o que é substituição tributária progressiva, vai ter que definir o que é a regressiva, para você poder fazer realmente destacar a diferença, e depois você vai ter que informar em qual das hipóteses esse exemplo que ela citou aqui no início, né, se encaixa. Se é o caso de substituição tributária progressiva ou regressiva, né? Então, é um tópico que, na verdade, você vai ter que trazer aqui 3 subtópicos. Então, quando você for responder esse texto, você vai fazer assim, ó. Vai ter aqui as 20 linhas, você vai dividir aqui em 2. Aqui você vai responder o tópico 1, aqui você vai responder o tópico 2. Dentro dessa resposta do tópico 2,
você vai ter que trazer a resposta do subtópico 1, do subtópico 2 e do subtópico 3 para que o examinador possa encontrar a resposta de forma fácil e te pontuar nesse conteúdo. Então, esse, né, normalmente, é o modelo de um enunciado da banca RBO. Lá na biblioteca discursiva você tem vários outros exemplos. A biblioteca discursiva é gratuita, você pode entrar lá e pesquisar esses enunciados, né? O que normalmente é pago é só essa parte aqui da liberação do padrão, da resolução e etc. Mas ainda assim é baratinho. E lá no curso já tem os temas todos selecionados, né? Para você pesquisar. Então, se você já tiver o curso, você só entra lá no curso e vê esses temas aí já com as propostas de resolução para você poder ir se aprofundando tanto no conteúdo quanto na técnica, beleza? Então, com base em todas essas informações, qual é a melhor estratégia para você poder se preparar para esse concurso do ISS-BH? Primeiro, aprende a técnica discursiva. Então, você vai aprender a montar ali o parágrafo de desenvolvimento, no caso da questão de 20 linhas, e introdução, desenvolvimento e conclusão, no caso das redações. Então, aprendeu essa técnica. Depois, você vai praticar, no mínimo, 4 redações. Então, é a prática de 4 redações. Mas como é que são essas redações? E aqui eu falo redação, mas na verdade eu falo redação em conceito amplo. É redação mais questões, tá? Então, você vai fazer uma redação, mandar para correção, tá? O corretor vai te dar um feedback. Por que que é importante você mandar a redação para correção? Ora, pensa comigo aqui. Se você faz uma redação, ninguém corrigiu. Quando você vai fazer a próxima redação, o que que você vai melhorar? Você não sabe, né? A chance de você pegar aquele erro que você cometeu na primeira redação e cometer na segunda também é grande, né? Por quê? Porque você não sabe que cometeu o erro. Então, é importante essa correção justamente para poder ter um feedback. E aí, depois que você recebe esse feedback, né? No nosso curso, esse feedback normalmente é uma semana, então você treina toda semana. Você faz a redação, recebe o feedback, e aí depois você faz novamente uma outra redação. Beleza? Manda para correção e recebe o feedback. Depois você treina uma questão discursiva, manda para correção, recebe o feedback, manda outra questão, correção, feedback, né? Então, aqui você vai ter, você tem um mínimo que você precisa para poder conseguir estruturar bem uma redação, né? Então, você tem ali 4 correções, para quê? Porque você treina 2 redações, treina 2 questões de 20 linhas. Logicamente, né? O ideal é que você aumente esse quantitativo. Por exemplo, depois que você faz todo esse processo aqui de redação, redação, questão, questão, aí você vai e faz um simulado. Para você ver como é que é o seu desempenho fazendo todas as questões ao mesmo tempo. E faz muita diferença, tá? Por quê? Porque quando você tem um quantitativo ali de 3 horas para poder fazer 4 redações, você já tem que começar a pensar melhor na questão do tempo, né? Você tem que fazer questões mais rápidas, então não dá para você ficar perdendo muito tempo com o rascunho ali, escrevendo o rascunho inteiro. Tem a questão da mão, a mão dói, tá? A mão dói mesmo. Então, se você não tiver treinado, pode ser que no dia da prova, no final da redação ali, esteja um garrancho, quase ilegível a sua letra, porque você não está conseguindo mais escrever direito. Então, eu aconselharia depois que você faz todo esse processo, a fazer um simulado com as 4 redações, né? Aí você bota uma redação e 3 questões, né, questões técnicas praticando. Lá no curso tem vários temas, então você pode escolher qual você quer fazer de forma individual, você pode escolher se você quer fazer tudo num simulado. Inclusive no próprio curso vão ter simulados já voltados para quem quiser treinar dessa forma aqui, que para mim é a forma mais efetiva, porque realmente é o que vai acontecer lá no dia da sua prova. Então você tem que estar preparado para aquilo e principalmente conseguir gerenciar o tempo. São 3 horas de prova, são 4 redações, isso aí passa voando, né? Então é bom você ter uma técnica ali bem perfeitinha, bem redonda, para você não perder tempo na hora da discursiva e acabar deixando uma discursiva em branco. Porque se você deixar uma discursiva em branco, meu amigo, sua nota vai lá para baixo, né? Porque você já perde 20 pontos de cara, né? E você precisa de um mínimo de 40, então assim, é bem complicado. Então não dá para deixar nenhuma questão em branco nessa prova, beleza? Caso você queira conhecer um pouco mais do curso, né? Eu vou falar aqui para você, rapidinho. Vamos lá. O curso de ISS-BH discursivas, ele tem a técnica discursiva bem sucinta, então tem ali as regras principais para você poder montar um texto adequado lá para a banca RBO, né? Então eu vou pegar as técnicas que são relacionadas à RBO e colocar organizada no curso para você. Já estão, na verdade, já estão lá todas essas técnicas,
né? Inclusive uma análise da própria banca, né? Lá tem um módulo só de análise da banca, para você entender como é que a banca funciona. Depois você tem lá os temas para praticar, todos os temas voltados para o concurso do ISS e no modelo da banca RBO. Então lá você vai ter os temas de redação e as questões, beleza? As questões vão cobrar conhecimento de direito tributário a princípio e depois de legislação tributária. Por quê? Porque normalmente quando a gente está estudando para a prova objetiva, primeiro a gente estuda o direito tributário, né, que é uma matéria que a gente consegue aproveitar para vários concursos, então a gente se aprofunda em direito tributário, e depois a gente vai para a legislação tributária, que também exige um conhecimento do direito tributário, né? Então, a legislação tributária normalmente é uma matéria um pouco mais avançada. Então, no curso você vai ter primeiro os temas de direito tributário e depois os temas da legislação tributária voltada para o ISS, beleza? Para você poder justamente fazer aquele processo de estudar a matéria, fazer a discursiva de forma de revisão e assim por diante, beleza? Massa! O curso conta com correções individuais, para poder você ter aquele feedback, né? E também com as propostas de resolução dos temas. Então, todos os temas que a gente inserir aqui vão ter propostas de resolução. Algumas em vídeo e todas em PDF, em texto. Então, todas as questões que estão lá no curso têm resolução em texto. Algumas delas que eu acho mais importante ali para a gente poder ver como que aplicaria a técnica e tudo, aí a gente faz um vídeo para você poder ter o detalhamento ali um pouco mais específico nessa questão da técnica, tá? Esse curso está disponível, se você ainda não é aluno, se você ainda não tem o curso, né, ele está disponível a um preço acessível, o link do curso está aqui embaixo, você pode dar uma olhada lá. Se tiver alguma dúvida, você também pode entrar em contato com a gente lá pelo Instagram ou pela Academia de Discursivos, beleza? Um forte abraço então e bons estudos!